Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Ana Paula, onde ela continua contando sobre as suas experiências e também responde às nossas perguntas. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só clicar no link aqui em cima. Clica lá, confere a primeira e depois volta aqui para ver a segunda. Bom proveito! Bem, primeiro, muito obrigado. Você contou muitas coisas importantes. Eu vou tentar começar também do início, nas minhas perguntas, porque são muitas. Vamos falar daquele encontro que você teve aos 11 anos. Você, na sua primeira comunicação por e-mail conosco, você disse que isso lembrava alguns relatos de abdução e que você sentia que eram presenças positivas, amigas, do bem, vamos dizer assim, eu não sei como explicar isso. Você falou de uma voz de violino que você entendia. De alguma forma, você acha hoje que você tem uma relação anterior com aqueles seres que estavam com você naquele momento? Sim, eles me conheciam e essa diferenciação de que eram seres bons é porque eu tive sonhos, mas eu não estava acordada, de estar em naves e com seres bons e seres ruins. Então, algumas vezes foram seres bons que eu conhecia, que eram meus protetores, que eu me sentia protegida, e outros, os seres eram hostis. E eu já vi muitas presenças, sentia muitas presenças ao longo da minha infância e adolescência desses seres hostis, que eles não são maus, mas eles não são protetores, são frios. E essa frieza, sendo uma criança, isso sempre me assustou, né? Mas esses seres desse sonho específico que eu estava acordada, e foi a única vez que eu estava 100% acordada, que eu não acordava em outro lugar e acreditava que aquilo era um sonho. Não, ali eu estava no meu quarto, acordada, em que aconteceu. Eles eram meus protetores, eu os conhecia e eles me conheciam. E aquilo foi especial, foi uma presença, porque eu estava 100% acordada, mas era recorrente. Eles, eles já estiveram comigo. E eles iriam estar de novo comigo. Era essa a sensação. E eram protetores. E você não os viu durante a sua experiência de quase morte? Não. Só que era o mesmo sentimento da voz floral. Porque o som do violino são muitas sensações que a gente tenta entender, né? Então, esse idioma que eu ouvi desses seres, ele era uma voz de violino e uma voz de violoncelo. E era um idioma, eu entendi como sendo a língua deles. Só que a forma que essa língua chegava até o meu corpo, porque eu sentia através do meu corpo essa voz, era uma forma de uma frequência floral. E essa frequência floral eu senti na experiência de EQM na hora do acidente. Quando as nuvens baixaram, aquela névoa baixou, eu senti essa frequência de flores, como se fosse um idioma também. Mas é a energia das flores. Que agora que é primavera, enfim, quando eu vejo algumas flores, principalmente a árvore de ipê, o ipê amarelo, eu sinto essa frequência da cor dele, da luz dele, da árvore, daquela flor, e eu sinto essa frequência no meu corpo durante o dia normal. Parece que a gente se comunica, eu e aquela árvore, aquele ser ali, não ser aquela árvore. É um ser inteligente. E é a mesma energia daquele idioma dos meus protetores e daquela neblina da hora do acidente. Parece que aquela neblina estava ali para acalmar, para anestesiar todo mundo. E é essa anestesia que eu sinto das flores às vezes. Você falou em seres hostis.
Você falou em seres protetores. Os protetores, eu entendo de que forma eles vão te proteger, te orientando e tudo mais. Qual a sua interação, se é que houve, ou qual poderia ser a interação com esses seres que você sentiu como sendo hostis? Ah, eu não, eu não queria contar essa experiência antes, eu não mencionei no e-mail, porque eu não quero expor algumas entidades, enfim. Mas quando eu tinha 12, 13 anos, depois dessa experiência que aconteceu, que eu senti como abdução, nós tínhamos vizinhos que eles estudavam ufologia e tinha um grupo bem fechado com estudos de contatos ufológicos. E eu contei para eles, meus pais contaram para eles, buscando apoio e conhecimento. E nós fomos fazer com eles uma vigília em Porto Alegre, num morro também, ufológica, para tentar fazer contato. E eles nos levaram, porque como eu tinha tido essa experiência, eles achavam que seria muito fácil eu ter experiências também nesse grande grupo. E são vizinhos que eu tenho um maior carinho até hoje. Mas naquela experiência em específico, nós estávamos nessa vigília, foi final da tarde, início da noite, foi muito especial, enquanto a gente estava nesse campo aberto em cima do morro. Nós vimos luzes no horizonte, que acreditamos que tenha sido contatos ufológicos de luzes, só que no momento, eu e mais uma criança, nós fomos com mais duas mulheres para uma mata fechada, e nessa mata elas tentaram fazer comunicação com os seres. Só que nessa mata estávamos duas mulheres adultas, nós duas crianças, meus pais super confiando, né? Porque, enfim, eram pessoas muito queridas, né? Desse grupo, todos muito gentis. Só que a gente estava tentando fazer esse contato em círculo, num lugar mais afastado desse grupo, e eu sentia o chão vibrar e presenças escuras, de seres escuros, atrás da gente rondando. Eu li muito Harry Potter, fui dessa geração. Então, naquela época, eu lia muito Harry Potter, porque era minha faixa etária, né? Enfim, eu tinha 12 anos. E eu vi esses dementadores e me assustei, porque eram os dementadores do Harry Potter, da minha leitura. Eram seres escuros, eu via, eles eram muito altos, muito altos. Eles tinham em torno de 3 metros de altura, escuros, e eles não eram positivos, eles estavam ali com a gente. E eu me sentia drenada, a minha energia indo. Nisso, como eu disse que eu tenho esses protetores, eu senti uma presença, essa presença floral de violino, eu senti a frequência dela, essa frequência de flor, protegendo as duas crianças, eu e essa minha amiga, que era criança na época. E ela começou a sentir ânsia de vômito e passar mal, e eu me sentia protegida desses seres porque eu tinha essa minha proteção. E esses seres, então a gente saiu dessa clareira e fomos para o grupo maior. A gente contou o que estava acontecendo, que a gente tinha conseguido fazer contato, porque essas mulheres também perceberam essas presenças. Eu estava enxergando, fui falando para elas, e elas achando que aquilo era positivo, mas eu sentia que aquilo não era positivo, né? Como criança, a minha sensação era que aquilo não era saudável, porque eu me sentia consumida. Esses seres protetores, aparentemente, eles não são daqui, pelo que você falou. Não são desse nível. Não. E esses seres hostis, eles também não são desse nível ou estão aqui como nós estamos? Eles eram mais inteligentes. Então, eu associo a inteligência e esse conhecimento como não sendo daqui, porque eles eram diferentes. Ele não tinha a mesma matéria que a gente, mas ele era de outro lugar, não era daqui.
me dá a impressão, pelo que você fala, como se existissem inúmeros, incontáveis, infinitos níveis, e você sente que é assim, e que aqui é um deles, onde estamos, e que existe uma organização entre eles ou não? Sim, eu me sinto, com todas essas experiências, um laboratório. Como se a minha vida fosse um laboratório. Como se fosse um jogo de videogame, que aqui é um jogo que a gente vive no nosso dia a dia, enfim, mas eu me sinto estudada e sinto que esses outros níveis de consciência estão aqui, não são daqui, mas são. Esses meus protetores, eles não são da Terra. E isso é um conhecimento que eu tenho, não uma sensação. Mas eles nunca falaram isso pra mim. Mas eu sei que eles não são daqui. E esses outros seres também que eu vi, mais densos, eles não são ruins. Eu não sinto maldade neles. Mas eu sinto frieza, praticidade. Como se eles estivessem me estudando e me usando. E eles estão aqui também num laboratório deles? Ai, eu não tive comunicação com eles, eu não sei te responder isso. Você não teve isso como um download de conhecimento sobre o que eles fazem aqui? Não. E parece que é algo bloqueado. Eu não tenho acesso. Eu só percebi. E tive a sorte de perceber e de captar essa frequência deles. Porque enxerguei. Mas eles são bloqueados, essa informação. Pelo que você falou, esses seres protetores estão hierarquicamente acima deles. Acima. Estão acima. Porque eles barraram essa movimentação nessa experiência, né? Em que eu os vi, o meu ser protetor barrou essa operação deles, né? Essa experiência aos 11 anos, que você definiu como lembrando a abdução, você não mencionou eles terem tocado no seu corpo. Não, nenhum momento. Só no sonho, né? Lúcido, que eu estava acordada. Eu flutuei, mas nenhum momento eles tocaram em mim e nem essa presença mais densa, né? Nesse outro episódio também não tocaram, mas eu sentia essa energia esvaindo de mim. Você diria que nesse episódio dos 11 anos, nesse sonho lúcido, mas que na verdade você estava acordada, você se sentia acordada, você estava sendo instruída para alguma coisa de acordo com a missão que você tinha aqui? Sim. E eu não lembro, mas eu sinto esse teor de instrução em outros sonhos também. E você diria que a sua EQM foi programada para que você tivesse mais acesso a mais instruções ou a uma maior compreensão, ou para que você nos trouxesse essa informação? Como é que você vê a relação entre os episódios de antes e a EQM? Eu tive um entendimento, eu viajei para o Peru um ano antes do acidente de ônibus, em 2015. O acidente foi em 2016. Eu viajei com mais 3 amigos, 2 amigas e um amigo. E no Peru, em alguns momentos, estando lá, eu entendi que toda a minha vida e todas as minhas escolhas era para eu estar lá naquele dia, naquele momento. Em Machu Picchu, no Vale Sagrado, eu senti uma conexão muito grande, porque o Vale Sagrado em termos de arquitetura, que eu sou apaixonada, né? É a cidade mais antiga das Américas, em Ollantaytambo. Então eu vi aquele urbanismo e eu sentia, nossa, que privilégio estar aqui aprendendo. E eu fui fazendo esses downloads lá de tudo que eu vivi, eram instruções para eu entender o lugar que eu estava. Aquelas pedras que eu estava enxergando, eu estava compreendendo aquelas construções
e o amor que aquele povo emitia, porque os nativos peruanos que a gente estava conhecendo, guia turístico, as crianças, as mulheres dos artesanatos, eles emitem um amor que é muito semelhante. O sorriso deles emite uma frequência de amor parecido com esses seres. Na EQM eu entendi muito que eu vivi no Peru como turista. A altitude do lugar, das cordilheiras, e a frequência de amor que existe na cordilheira. Então, tudo que aconteceu, a EQM fechou esse pacote. E é muito difícil associar uma vida comum, normal, que eu vivo hoje, com essas experiências. Mas eu sinto que hoje, no meu dia a dia, eu sou como sou por ter tido essas experiências. E essas percepções que eu tenho algumas percepções além dessa comunicação das nuvens e das frequências de algumas flores, né? Que eu sinto um repuxo, que a gente chama do mar. Às vezes eu tô parada e eu sinto esse repuxo. Quando a gente tá na beira do mar, a gente sente o mar repuxando para vir uma onda. Eu sinto esse repuxo como se fosse uma onda gigante. E durante toda a minha infância e adolescência, enfim, eu sempre, até a EQM, depois da EQM eu parei de sonhar com ondas gigantes. Então eu sonho que eu estou na beira do mar e vem uma onda, eu sinto esse repuxo do ar e a onda gigante. Então, depois da EQM, não sonhei mais, mas essa sensação do repuxo eu ainda sinto. E é bem recorrente, assim. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas todos esses acontecimentos é tudo muito interligado e eu tenho esse entendimento que está tudo orquestrado. Então, se está tudo interligado e você continua tendo esse sentimento de repuxo e como o tempo também é quase que uma mapa, uma grade, conforme você falou, você sente que todo esse conhecimento que está sendo passado para a humanidade, ouso dizer isso através das EQMs, eu sinto isso, tem a ver com o momento que estamos vivendo, estamos numa espécie de transição, coisas acontecerão, como é que você sente isso? Ou o que você entendeu sobre isso? Parece que o planeta como um todo, ele tá vibrando mais rápido. E o tempo que a gente está vivendo como consciência e humanidade, e é uma percepção que eu tenho só tentando entender tudo o que me aconteceu. Que a humanidade está passando, sim, por um momento de transição. E que algo grande vai acontecer. E esse sentimento, assim, como esse repuxo de tsunami que eu sinto, é o mesmo sentimento, algo grande estar para acontecer, e a gente está sendo preparado. E é um sentimento que eu tive durante a IQM, que eu me sentia uma aluna muito pequena de pré-escola, numa escola muito grande, como de prédio mesmo, espacial mesmo, como se eu fosse uma criança pequenininha num lugar muito grande. E isso eu sinto aqui hoje, como se eu tivesse, como se a humanidade como um todo estivesse crescendo, sabe? Pulando de fase, pulando de pré-escola para a primeira série do fundamental. E eu acho que o planeta e todos esses relatos estão aumentando para a gente fazer essa transição mesmo, sair do ensino pré-escolar para uma primeira série, sabe? Essa faixa etária mudando. As minhas perguntas estão um pouco picotadas, um pouco antes, um pouco depois, quase não falei ainda da EQM, peço até desculpas por isso, mas eu queria nesse momento fazer uma pergunta lá da frente sobre aquela nuvem que você viu, uma cruz, e que a gente vai voltar agora a colocar a foto dela que você tirou. Muito obrigado por ter enviado essa foto, mas qual o significado que você enxergou nessa cruz? Eu não sei, não tenho significado,
porque não é um significado de conotação religiosa. Eu até pesquisei muito essa cruz, o que é a cruz de Malta, onde ela foi usada na história, porque é um formato e é uma cruz que ela é muito recorrente. Eu vou mostrar aqui no vídeo, não sei se vai aparecer. Aqui eu tenho um anel, e isso é um anel da medalha de São Bento. Eu não sou devota a São Bento, mas na medalha dele tem essa cruz, que é um círculo com uma cruz de 4 lados iguais. Isso me lembra dessa experiência para eu não esquecer no meu dia a dia, né? E eu sinto que essa cruz foi um alerta para mim, mas eu não sei o significado, o porquê que ela apareceu para mim. Só foi um alerta. E pesquisando o uso dela na história, ela tem muito significado. As caravelas tinham essa cruz, né, no descobrimento do Brasil. Os templários usaram essa cruz. Em todas as religiões, em todos os lugares do planeta, tem representações dela. Mas eu não sei o significado que foi para mim, não tem nenhum. Você falou em voz e violino, voz e violoncelo. Isso me fez pensar sobre a função da arte, a função da música. Desculpa, veio muita emoção agora. Eu não tenho nenhuma aptidão musical. Nada, até gostaria muito de ter um conhecimento musical, cantar, porque adoro música, mas eu não tenho nada de conhecimento e de aptidão nenhuma mesmo. Mas a música e o que eu senti como aquilo sendo um idioma, ela é a arte em si, uma pintura, tudo tem frequência. E eu acho que isso molda nós como seres. E a música muda a nossa frequência, tanto para positivo quanto para negativo. E essa conexão de ser um idioma, eu acho que a frequência é captada. Então, as grandes óperas, as grandes obras clássicas, aquilo tem um poder frequencial, tecnológico, que a gente é muito pequeno para entender ainda, entender o que é aquilo. O planeta é um ser vivo? Sim. É uma árvore que tem várias outras plantas vivendo nela e nós somos uma delas? Sim. E esse entendimento do macro com micro ficou muito claro ao longo dessas experiências, assim. Porque às vezes eu sozinha, né, fico olhando horas uma casca de árvore com musgos, e foi interessante tu usar esse exemplo, e mini insetinhos. E eu entendo que aquilo ali é um mini planeta, olhando as formigas aqui no sítio, fazendo dutos, né? Às vezes eu fico observando, elas fazem caminhos que são rodovias. Então, nós humanos só temos uma escala e um entendimento tecnológico um pouco maior, mas nós somos a mesma coisa que aquela formiga em dutos, né? Criando caminhos, enfim, criando essas mini sociedades. E eu sinto que o planeta ele é vivo e ele se comunica com a gente e que ele é feito de pulsos elétricos. Esse entendimento de que tudo é eletricidade é porque tudo está vivo. A eletricidade ela é viva, né? Ela tem esses pulsos. Posso entender que então o amor, mais do que tudo, é uma frequência. E que a tecnologia permite que nós nos comuniquemos com outras esferas de amor também? Sim. E a gente só vai ter essa tecnologia tendo uma outra postura, uma postura de amor. Entrando nessa frequência do amor, vai nos permitir ter as tecnologias necessárias para essas comunicações. Mas sem querer tornar o assunto extremamente complexo que ele está ficando, eu penso numa coisa que você, quando estava naquele terceiro, na sua EQM, quando você estava no terceiro nível da consciência, que você se sentiu parte daquele universo, você continuava
como parte daquele universo, enxergando o universo a partir do seu ponto de vista. Você continuava tendo um ponto de vista. Você via a partir de algum lugar, certo? Que era a sua individualidade. Sim, e não ao mesmo tempo. Naquele momento, durante o acidente em que eu estava vendo a cena acontecendo de fora, eu enxergava mantendo a minha individualidade. Já no momento da anestesia, em que eu estava no hospital, que eu estava apagada, sedada, eu não estava, a minha individualidade não estava no hospital terreno, porque eu estava dormindo ali. Mas eu estava naquele outro hospital branco. E eu estava nesse universo. No momento que eu estava nesse universo, nada mais existia. Era só eu. Quando eu lembrei que eu estava naquele hospital branco, porque eu lembrei, eu voltei. Aí eu saí desse universo. Mas eu tinha a consciência de que eu existia nesses 3 lugares diferentes. E você tem alguma lembrança visual desse universo que você viu, além da cor? Sim, era a Via Láctea, assim, era uma foto em 3D de uma galáxia, da nossa galáxia. Então, enquanto você via, você concorda comigo? A única forma que eu tenho de entender, ver alguma coisa, é a partir de um ponto de vista, de um local. Eu estou vendo a partir daqui. Você tinha esse local a partir do qual você enxergava, mesmo sentindo ser tudo? Sim, porque eu não tinha corpo, mas eu estava com esse ponto de vista. O sentimento é que eu era tudo, mas eu estava olhando. Existe uma imagem mental na minha mente e o sentimento era de pertencimento a tudo, e é esse sentimento que eu sinto saudade, e que eu sei que ali é a realidade, não aqui. Só que eu tinha esse ponto de vista, porque aquilo foi. Eu fui apresentada. O sentimento é de estar sendo apresentada a esse todo. Então eu tinha esse ponto de vista. Era uma sensação mais de você pertencer a um todo ou era mais uma sensação de você ser aquele todo? É tênue, porque não, eu percebi pertencer, no momento que eu percebi pertencer, eu fui tudo. E aí, assim, sumiu isso. E aí eu retornei. É interessante me perguntar, que eu lembro agora o retorno. O que você se lembrou sobre o retorno? Essa pergunta até induziu essa lembrança que eu tinha esquecido, porque no momento que eu fui apresentada, né, essa galáxia roxa, né, violeta, eu tinha esse ponto de vista no momento e eu me sinto o todo. Quando eu entendi que eu era o todo, eu acho que eu retornei, porque já eu não tinha mais o ponto de vista E voltou para o corpo nesse momento? e voltei. Vamos falar sobre a cor violeta. Você sabe, como designer de interiores, eu sei como físico, que o violeta é uma cor complementar do dourado, do amarelo, pode ser do dourado. Isso parece trazer algum significado para você ter visto o universo violeta quando a gente está acostumado a relacionar a cor dourada como sendo algo bom? Sim. Nesse momento, após a nossa primeira conversa, né, eu nunca tinha imaginado essa hipótese do violeta ser relacionado ao dourado. Mas eu entendi muito o porquê o fascínio da humanidade pelo ouro, de repente. Por que o ouro ele é tão especial, ele é tão usado nas religiões e, e é um material tão nobre até hoje, né? Não por sua raridade, porque tem outros minérios mais raros que o ouro.
Mas eu acho que pela correlação do dourado ser algo transcendental mesmo. E antes da nossa conversa, jamais pensei nisso. Para mim, era um universo roxo. Mas o ouro fez todo sentido tendo essa informação física, né, do dourado, porque não passou pela minha cabeça anteriormente. Então vamos para uma outra questão, que são aquelas 3 frases que foram ditas a você e que você não se lembra. Eu tenho aqui uma esperança de que você não se lembre, mas que elas estejam dentro de você. Acho que estão. Mesmo sem você se lembrar, fazendo com que seja da sua cabeça, quais 3 coisas você arriscaria dizer que são importantes com relação ao amor para todos nós? Que o amor é a chave das nossas dúvidas, de todas as nossas perguntas, que a gente precisa amar mais as pessoas e o nosso planeta, e de que com a postura do amor a gente consegue um mundo melhor. Você diz que você está sempre caindo, mesmo hoje, durante o sono. Sim, o sonho. Você sente que você vai para algum lugar durante a noite fazer alguma coisa? Quando eu tenho esses sonhos e acordo com a queda, eu já senti e ter vaga lembrança de ir para dentro da Terra, em cidades dentro da Terra, e para outros lugares no tempo e da Terra, lugares que eu não conheço fisicamente, nunca fui, mas eu sei que eu já estive lá. E um dos últimos, eu estava numa ilha que lembra muito, eu senti como sendo na Bahia, e tinha uns seres negros muito escuros, muito bonitos, muito bonitos. Altos, assim, de 2,40 m de altura. Eu era pequenininha perto deles, eles estavam pintados de branco, igual a gente vê vídeos e fotos do Olodum, aquelas pinturas lindas, né, da Bahia. Eu senti aquela ilha e eles estavam me passando conhecimento. E essa é uma vaga lembrança dos últimos sonhos que eu senti essa queda. Então eu vou para alguns lugares para ter aula. Agora vamos falar algumas coisas específicas da experiência que você teve relacionada ao acidente. Na hora que você teve o acidente, você estava consciente, mas você escutou uma voz na sua cabeça dizendo: todo mundo está bem, fique tranquila. Essa voz não foi em som de violino. Não, foi uma voz que não era minha voz, mas parece, como eu estou escutando agora em fone de ouvido, parece o fone de ouvido que foi para o centro da minha cabeça. Isso eu já escutei outras vezes, essa voz. Ela é muito no centro da minha cabeça, como se estivesse usando um fone de ouvido bem fechado, assim. Antes da EQM, você também escutava essa voz? Não, fui escutar depois. E você continua escutando hoje? Muito raramente. Você sentiu que o tempo esticou, como se ele não existisse, mas você ainda estava no seu corpo físico, você não estava fora do corpo ainda, ou já estava um pouco? Eu não me sinto fora. Eu tive essa perspectiva externa do meu corpo quando eu estava fora do acidente. Só que antes do acidente acontecer, eu já sentia tudo em câmera lenta. E as coisas aconteciam em câmera lenta e continuava assim, como se fosse um frame lento mesmo. Mas eu estava no corpo. Teve um momento que o céu baixou, você sentiu um rosado, azulado. Nesse momento é quando você estava saindo do corpo, provavelmente? Sim. Aham. Me faz pensar que o roxo que você viu lá em cima é, na verdade, o rosa com azul. Complementarmente as cores. Aham. Eu vi separado essas duas cores. Mas. E agora, conversando sobre isso, os lasers também do hospital eram rosa, azul e dourado. Então, tu ter trazido o dourado para a experiência do roxo
complementa essa luz laser, né, das imagens de Jesus. Você falou que em cada porta tinham esses lasers. Acima de cada porta tinha também uma figura de Jesus? Não, eu só me lembro de ter visto uma figura, mas os lasers existiam em todas as portas. Você sentiu algum sentido religioso nessa sua experiência ou é algo muito diferente disso? Muito diferente. Não senti em nenhum momento religiosidade, mas eu senti a todo momento presença de tecnologia. E como eu trabalho muito com computador e com ambiente digital, eu trabalho muito com 3D digital, eu senti que o que eu estava passando era a tecnologia, era a minha tecnologia do dia a dia sendo diferente, assim como eu vejo um filme que tem lasers, né, dados. Ali era tecnologia e não religiosidade, mas existia amor. É como se a tecnologia está a serviço do amor? Sim, A tecnologia é a forma como se organizam esses infinitos níveis, por onde transitam todas essas existências e que permite, de uma certa forma, haver uma organização entre todas elas? acredito que sim. E como uma forma de comunicação conosco, né? Comunicação com a gente. Como se comunicaram comigo, né? E você, dentro dessa estrutura, em que visivelmente existem responsabilidades de cuidar de quem está abaixo de você, você vai subindo, você chega a um ápice, a um ponto alto de uma pirâmide? Eu acho que durante essa minha experiência, que eu percorri esses 3 níveis, né, o nível, aqui, esse outro hospital, onde existia um cuidado, no terceiro, onde era o universo, não tinha nada, não tinha outra presença, tinha tudo. Então eu acho que ali, eu não vislumbrei esse ápice, mas estava próximo disso, porque não não existia outras consciências me protegendo, não. Tudo era proteção, tudo era amor. Ultrapassou essa divisão. Não existia divisão, era tudo inteiro. E eu acho que ali é uma fonte, ou é muito próximo dessa fonte. Eu acho que existe algo além dessa pirâmide, que eu não vislumbrei, mas eu estava próximo porque eu já não existia diferença, não existia divisão nenhuma. Seria correto dizer que o amor permeia todos esses infinitos níveis? Sim, o ápice do amor foi nesse nível lilás, né? Esse nível roxo. E eu só consigo usar o amor como tradução, porque não é a mesma concepção que a gente tem sobre isso. Ele era muito completo, era uma paz, uma plenitude, uma completude diferente. Não tem como explicar. É interessante que você comentou que durante o acidente você sentiu a paz e a plenitude mesmo antes de você sair do corpo. Naquele momento em que você já sentia o tempo diferente, você já sentiu essa paz e você ainda estava no corpo. Está correto isso? Sim, sim. É uma paz e uma tranquilidade que eu já sentia, mas era como se fosse o nível de bateria. Assim como eu fui subindo o nível dessa escala de lugares que eu fui visitando, é o nível de bateria desse sentimento. Quando eu cheguei nesse lugar violeta, chegou ao máximo desse nível da bateria de amor, de completude, só que durante o acidente, e essa sensação de paz e, e de tranquilidade já é muito grande, já é fora do normal. E eu já tive momentos muito felizes, né, do meu dia a dia. Eu tenho uma família muito bacana, eu já senti momentos de forte emoção, de conquistas e de felicidade muito grande. Mas igual aquele momento do acidente, não consegui sentir e
naquele nível violeta, é 20 vezes maior. É algo completo, é uma força. Mas, de novo, essa paz e a plenitude aconteceram simultaneamente a percepção diferente do tempo. Isso mostra como os limites dessas dimensões talvez sejam um pouco flexíveis. São flexíveis, são tênues, e eu acho que não existem. Só que eu não sei o que meu corpo produziu na hora que eu consegui enxergar, eu consegui romper essa barreira, mas eu acredito que todo mundo consegue. E até por isso talvez tenha tantos relatos parecidos com o meu, porque nós conseguimos atravessar isso. Agora é interessante descobrir como, porque foi um acidente que produziu, né? Não, Você viu o futuro? não. Mas eu sei que coisas vão acontecer. E para mim esse sentimento da tsunami, desse repuxo, desse empuxo do mar, é um sentimento futuro. Eu consigo diferenciar o que aconteceu, como essas sensações que eu tenho às vezes na casa dos clientes, né? Ou num lugar que eu visito, que eu sei que a emoção que eu estou acessando é do passado, mas alguns sentimentos são do futuro. Ver as nuvens, né? Ver essa comunicação é futuro. A frequência das flores é futuro. É bem complexo. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Por que nós estamos aqui? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Nem sei por que eu tô viva. Mas o que eu tenho muito claro para mim é que estamos numa escola. Todas as minhas experiências disseram isso. Ana Paula, você falou num certo momento do DNA como sendo informação. O que significa isso? O DNA ser uma informação significa que ele está sendo constantemente trabalhado? O conhecimento que a gente adquire modifica o DNA? O que é isso? Sim, o que eu tenho como entendimento é que o DNA, como nós como indivíduos, como raça, a gente precisa entender o DNA para se entender como espécie, entender o nosso futuro como espécie, e que ele está sendo sim trabalhado externamente para a gente evoluir. E sempre foi trabalhado. Se a humanidade entendesse mais do DNA e pesquisasse mais, a gente ia entender também essas outras dimensões que está relacionado. Então, o meu acesso a essas dimensões não foi porque eu sou especial, nem nada. Não, porque o meu DNA bate. Aconteceu isso porque meu DNA é favorável a isso. E não é favorável a ser cantora lírica, né? Não bate meu DNA, não, enfim. Você diz que nos sonhos você se viu dentro de naves. Você poderia falar um pouquinho sobre o que você viu, onde você estava e com quem você estava, se você via como era essa nave, e se você via as pessoas que estavam com você? Sempre seres silhueta luminosas. Eu não via como sendo pessoas. Não tinha esse acesso. Como se fossem um borrão de luz, silhueta. Às vezes eu via um uniforme, muito parecido também depois na IQM, desses uniformes e desses seres de luz, mas não é uma luz forte, ela é uma luz contida, opaca. É luminoso, mas existe uma silhueta, existe um uniforme. E eu não enxergo formas, eu só enxergo sempre enxerguei alturas. Então, isso eu conseguia sempre diferenciar. Às vezes, seres de 2,20 m, altura de uma porta, assim. Outros seres de 1,10 m, pequenos, da minha altura quando criança. E depois eu adulta também, esses seres menores e mais parrudinhos, assim. Outros seres muito esguios e muito finos e com dedos finíssimos, assim, compridos e na altura de uns 3 metros. E esguios, com uma cabeça alta também. E sempre silhueta, eu nunca vi ser físico, né? Ser como nós. Os das naves, sim. Os das outras experiências, não tanto.
Por que você estava nessas naves? Onde vocês estavam? Eu sei que a gente estava na órbita da Terra, mas eu não enxergava a Terra, porque era um espaço luminoso. Às vezes eu enxergava uma janela para o universo, assim, mas é um universo azul, azul marinho, quase negro, assim, escuro, quase preto, Sempre em órbita da Terra. sempre em órbita. Não lembro de ter visto na Terra em si. Quando você viu essa paramédica que tinha a mochila com asas, você já estava duplicada, você já tinha também uma visão de cima, certo? Sim, e eu tinha as duas visões simultaneamente. É muito estranho explicar. Mas como se fosse uma tela expandida e eu tinha as duas perspectivas ao mesmo tempo. E nas duas perspectivas você enxergava essas asas? Sim. Por isso eu identifiquei que era uma mochila. Porque eu enxerguei de cima, eu vi uma mochila com asas de luz e como se fossem asas holográficas. E de baixo eu só enxergava as asas, eu não enxergava a mochila, eu enxergava só uma fita, né? Mas de cima era uma mochila. Você estabelece alguma relação entre a mochila e as asas? Parece que as asas saíam da mochila, faziam parte da mochila. Como se fosse um equipamento? Sim, e era um equipamento orgânico branco. Parecia acrílico branco Então as asas não saíam das costas, saíam da mochila. da mochila. Era um equipamento. Qual a mensagem para todos nós? O que é importante, levando em conta todo esse conhecimento ao qual você teve acesso e que nós não tivemos? É muito maior do que a minha vida. Esse conhecimento ele é muito maior do que o que eu sou. E eu entendo que tá tudo tão dividido. E que o importante é ser uno. Então, o nosso, a nossa região, nosso país, nosso planeta tá tudo tão dividido, tão fragmentado. E que para a gente conseguir uma evolução melhor, a gente precisa ser uno. Entender que tudo é uno. O planeta está uno com a gente faz parte desse planeta. Parece que a gente vive com a sociedade, com a nossa evolução, separado. Parece que a gente está só ocupando esse planeta e que a gente não faz parte dele. E a gente faz parte dele. Eu não consigo processar ainda tudo isso. É muito. É uma carga de informação muito grande e que eu consigo traduzir homeopaticamente, né? Doses muito pequenas. Acho que quem está escutando é porque já tem esse chamado. Quem caiu nesse canal, assim como eu caí, e esse chamado de escrever um e-mail, né? Foi porque, cara, isso aconteceu comigo, tá acontecendo com outras pessoas. Eu senti apoio vendo alguns vídeos e percebi que não tô sozinha. E se alguém tá vendo esse vídeo, tem outras percepções, talvez é para acordar. Talvez todo mundo já enxergue o que eu enxergo, enxergue nas nuvens esses sinais, sinta essas frequências ou se emocione com uma música, que é para acordar. E começa assim. A humanidade não é um ser diferente, a humanidade ali. Não, ela é feita de indivíduos. E a gente só consegue atingir a nível do indivíduo, a nível do micro, né? A gente só consegue ser o macro sendo o micro primeiro. Então, acho que essa transformação de consciência vindo de cada um, no passo de cada um, a gente enxerga o todo. Agora, vendo quantas pessoas esse canal atinge, já é macro. É como se fosse uma corrente, uma reação em cadeia. Mas tem que começar do indivíduo. O indivíduo tem que olhar
Eu tenho que mudar a minha vida diferente, enxergar diferente o planeta, enxergar diferente a realidade, que aqui é uma ilusão, que não é a realidade. Como que eu posso transformar essa ilusão em algo melhor, né? A gente quer uma vida melhor, todo mundo quer isso, todo mundo quer, estando aqui, ser feliz, né? Ver coisas bonitas, coisas que fazem sentido. Eu me senti muito sozinha ao longo desses anos todos. É uma solidão muito difícil de encarar. Só que a gente não tá sozinho, nunca tá. Porque a gente é inteiro, né? A gente é tudo isso. E a gente tendo essa consciência e esse entendimento que a gente não tá sozinho, nós somos um coletivo e que existe algo grande por trás de tudo isso, acho que facilita a nossa evolução como pessoas melhores, seres melhores, sociedade melhor, né? E no lado prático disso tudo, trazendo essas informações que são muito vagas, são etéreas, porque são experiências que eu vivi que são difíceis de colocar na minha vida prática. Eu tenho dificuldade de colocar, de trazer, porque por mais que eu sinta proximidade, elas parecem distantes, parece utópico. E eu não quero ser alienada, eu vivo nessa vida, tô encarnada aqui, tô nesse corpo aqui. Eu percebi que eu consigo sair desse corpo com um acidente, mas eu tô aqui. E se eu tô aqui, como pode ser a minha vida? Como minha vida pode ser melhor? E por que que isso tudo aconteceu? E o que eu consegui perceber após passar todo um período de luto que eu passei por essa experiência, foi dolorido voltar. Doeu, eu tive depressão, foi depressivo. Não tratei clinicamente porque a gente acha que nunca precisa, mas às vezes precisa de ajuda psicológica. E esse transitar, depois desse luto que eu passei, um luto de mim mesma, eu comecei a desamarrar nós. Eu desamarrei nós da minha vida pessoal, da minha família, resolvi pendências bobas, mas que aquilo atrasa a nossa vida. E esse entendimento foi maior. A gente consegue trazer a nossa vida e evoluir e mudar a nossa frequência, sair desses lutos que a gente enfrenta, resolvendo, não deixar para depois. Vamos resolver hoje. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?